Bom, nós vamos a mais uma aula sobre o modernismo. Na aula passada, nós vimos algumas características da primeira fase. Citei para vocês o nome de alguns autores, que posteriormente nós veremos com mais calma esses autores, suas características e algumas obras. Mas agora, nesta aula, nós estudaremos alguns textos do modernismo na primeira fase, textos que estão nas páginas 42 e 43 do livro de vocês, Português Contemporâneo. Foco no texto. Você vai ler a seguir um painel de textos modernistas, onde o texto 1 é um fragmento do prefácio interessantíssimo que Mário de Andrade escreveu para a sua obra Paulicéia Desvairada, e que serviu como referência teórica aos modernistas de 1922. Os textos 2, 3 e 4, que nós veremos a seguir, são poemas de Mário de Andrade. Então, temos aqui o texto 1. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo que meu inconsciente me grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí a razão deste prefácio interessantíssimo. Um pouco de teoria? Acredito que o lirismo, nascido no subconsciente, acrisolado num pensamento claro ou confuso, cria frases que são versos inteiros, sem prejuízo de medir tantas sílabas com acentuação determinada. Pronomes. Escrevo brasileiro. Se uso ortografia portuguesa, é porque, não alterando o resultado, dá-me uma ortografia. Escrever arte moderna não significa jamais, para mim, representar a vida atual no que tem de exterior. Automóveis, cinema, asfalto. Se estas palavras frequentam-me o livro, não é porque pense com elas escrever moderno, mas porque, sendo meu livro moderno, elas têm nele sua razão de ser. Às vezes, a leitura de um texto como esse, ela se torna assim um pouco difícil, um pouco complicada, porque se vocês observarem bem, ele não tem estética, ele não segue, observem aqui, se estas palavras frequentam-me o livro, não é porque pense com, aí o elas já vem aqui. Porque no modernismo tinha essa característica de não seguir a forma, de não seguir o academicismo. Aqui eles tinham a liberdade de produção. Vamos lá fazer o estudo desse primeiro texto. Essas duas primeiras linhas, quando ele diz: sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo que o meu inconsciente grita. Aqui o autor ele indica que a poesia ela deve nascer do inconsciente, sem censura. Me coloco a escrever sem pensar naquilo que eu vou escrever. Aquilo que vier à minha mente, eu vou escrevendo, sem me censurar, sem me podar. A mesma coisa, ele diz aqui, acredito que o lirismo nascido no subconsciente acrisolado num pensamento claro. Aqui ele ainda reforça essa ideia de que a poesia ela deve vir do inconsciente, ou seja, deve vir naturalmente, ela não deve ser planejada. Sem prejuízo de medir tantas sílabas com acentuação determinada. Se vocês lembram bem, o modernismo ele veio para deixar para trás tudo que era acadêmico. Uma das maiores e melhores representações do academicismo é o parnasianismo, onde a maioria dos textos eram feitos em forma de soneto. Soneto, que são aqueles poemas que possuem 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. E quando ele diz sem prejuízo de medir tantas sílabas com acentuação determinada, ele quer dizer que ele é contra o academicismo. A produção ela tem que vir natural, de forma natural, sem ter que estar medindo sílabas. Lembrem lá das sílabas dos versos com sílabas decassílabos, versos decassílabos, que são versos com 10 sílabas. Lembrem dos versos heptassílabos, que são os versos com 7 sílabas. Toda essa metrificação, ela fazia parte de um contexto mais academicista. Lembrem que aqui nós temos
uma era moderna, o novo, uma criação diferente daquilo que a gente via antes. Quando ele diz pronomes, escrevo brasileiro, se uso ortografia. Observe que aqui a língua a ser usada, por ser coloquial, ela vai mostrar uma brasilidade. É uma língua que vai sendo usada, mostrando uma brasilidade. Como assim? Observem aqui, ó, esse se, que vai demonstrar essa brasilidade de forma mais precisa. Se. Lembrem que na aula passada eu falei para vocês que às vezes o vocabulário, às vezes a escrita, tínhamos a impressão que é como se ela estivesse errado, mas na verdade aí é o coloquial, aí é o usual. Lembrem que em sala eu já dei para vocês exemplo que às vezes as pessoas escrevem escola com i porque falam escola, não falam escola. E aí tem gente que escreve tomate com u porque chama de tomate. Acredito que vocês lembram, né? Que quando a gente está em casa, a gente come tomate. Mas quando a gente sai de casa, tem salada de tomate. Então, aqui esse si, ele vai demonstrar uma língua brasileira, uma língua cotidiana, uma língua do dia a dia. Nós temos ainda aqui quando ele fala de exterior. Escrever arte moderna não significa jamais, para mim, representar a vida atual no que tem de exterior. O que significa esse exterior? A Europa. E a Europa, aqui para o autor, vai simbolizar o futurismo. Para o autor, a arte moderna ela deve tratar da vida atual. Mas se ele usa esses termos futuristas é porque está no livro. Observem que ele diz assim, ó, estas palavras frequentam-me o livro. Não é porque pense com elas. Então, ele está dizendo que se ele escreve palavras de cunho futurista, se ele escreve palavras que poderiam até parecer rebuscadas, não é porque ele as defenda, não é porque façam parte do cotidiano dele. Pelo contrário, é porque são palavras que estão no livro que ele tem, no livro que ele lê, um livro moderno. Lembrem que quando estávamos estudando as vanguardas, uma das principais características do futurismo era a questão da velocidade, que trazia aquela ideia de moderno, de rapidez. Próximo texto. Erro de português. Quando um português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Texto de Oswald de Andrade. Primeira coisa, as características desse texto que nos fazem perceber que é um texto do modernismo. Observem que é um texto sintetizado, ou seja, um texto curto, pequeno. Os versos, eles são livres, eles não têm não tem uma rima, eles não têm rima, eles não têm a mesma metrificação. Observem também que ele vai falar sobre temas brasileiros, vai falar sobre o Brasil. O modernismo falava do Brasil, só que o modernismo falava do Brasil de uma forma crítica, crítica não no sentido de falar mal, mas de apontar aquilo que tem de realidade na nossa nação. E vejam que aí tem assim, uma certa pitada de humor quando ele diz... quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Aqui, quando nós lemos, a primeira coisa que vem é naquela questão de tirar roupas. Despir, de tirar roupas. Mas, na verdade, não é isso. Quando o Oswald de Andrade ele fala em vestir o índio, ele quer dizer que o português cometeu um erro ao vestir o índio com a sua cultura, com a cultura portuguesa, com a religião e os preceitos portugueses. Aqui ele quer dizer que o português fez com que o índio se apropriasse ou forçou ao índio se apropriar da cultura portuguesa, da religião e dos preceitos. Tanto é que ele diz, que pena, que pena. Por que que pena? Porque se o índio, se fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português, ou seja, o português, em vez de, entre aspas, forçar que o índio aceitasse, vivesse a cultura, a religião portuguesa, o português, na condição de visitante, deveria despir-se de seus valores e cultura, aceitando as culturas do índio, aceitando os valores do índio.
aqui ele começa a criticar, aliás, ele faz uma crítica à vinda dos portugueses aqui, a imposição que os portugueses fizeram aos índios, quando, na verdade, o fato dos portugueses terem chegado no Brasil não era para impor, mas para aceitar, fazer parte daquilo que o índio já vivenciava. Próximo texto. O capoeira. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar pernas e cabeças na calçada. Mais uma vez, observem as características desse texto. Assim como o outro, ele é um texto que é sintético, os versos também são livres. Observem que os versos, eles são fragmentados, são curtos, são pequenos. Observem que ele vai utilizar a língua do dia a dia, aquela língua simples. Observem como é que está escrito a palavra apanhar. Quer apanhar, soldado. Observem. E mais, o título, o capoeira, ele vai fazer uma referência ao golpe de capoeira. E aí nós sabemos que a capoeira, quando os escravos vieram para o Brasil, os negros vieram para o Brasil, trazidos pelos portugueses, a capoeira ela era tida como uma dança, entre aspas, mas era luta, era uma forma que os negros eles tinham de se defender. Com o tempo, ela deixou de ter aquela conotação, entre aspas, deixou aquela conotação de luta. Mas sempre foi uma forma que os negros eles tinham de se defender. Observem que o texto ele vai usar aquela linguagem, como eu já falei, brasileira. Aquela linguagem do dia a dia, aquela linguagem coloquial. E observem que aqui, quando ele faz essa referência de pernas e cabeças na calçada, aqui é a luta acontecendo. É a capoeira acontecendo. Por fim, o texto São José del Rei. Ele diz assim: bananeiras, o sol, o cansaço da ilusão, igrejas, o ouro na serra de pedra, a decadência. Quando a gente lê um texto desse, assim como os outros dois que nós já lemos, nós observamos uma síntese nas palavras. Nós observamos também que os versos são livres. Nós observamos também que busca trabalhar temas brasileiros, né? Temas da nossa nação. Olha aí as bananeiras, olha aí o sol, olha as igrejas. E detalhe, não sei se vocês perceberam, mas esse texto ele é feito por substantivos. Observem que esse texto são feitos por substantivos. As bananeiras, o sol, o cansaço, a ilusão, as igrejas, o ouro, né? Com exceção de na serra, que serra é um substantivo, mas aí quando ele vem com essa preposição, na serra vai indicar um lugar, né? Decadência. Ele é formado em grande maioria por substantivos, mostrando o uso da nossa língua. Observe que o texto ele vai descrever uma cidade com elementos da paisagem e a sua decadência. Se vocês fechassem os olhos e alguém começasse a dizer bananeiras, o sol, o cansaço da ilusão, igrejas, certamente algum tipo de imagem viria à mente de vocês. Agora observem que é como se ele trouxesse um encadeamento. Tem as bananeiras, tem o sol, tem o cansaço da ilusão, tem as igrejas e, por fim, aquilo que vai resumir tudo isso vai ser o quê? A decadência. Esse texto, assim como os outros, eles servirão para uma atividade que eu compartilharei com vocês lá no grupo. E não esqueçam de responder, porque a atividade vai valer uma pontuação, tá bom? Até a próxima.